Oi, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Hoje chegou finalmente o dia da gente conversar sobre um romance gótico muito famoso. Ele é o Frankenstein, escrito pela garota Mary Shelley. Eu digo garota porque quando ela concebeu o núcleo da história, do monstro e do cientista que o criou, ela era bem novinha. Ela estava passando um verão em 1816 e tudo isso veio de uma série de incentivos de amigos à sua volta que só pensavam em histórias de fantasmas. Uma garota incomum e uma série de circunstâncias igualmente incomuns vão então dar origem a essa obra tão interessante, cheia de mistério, mas que certamente para quem ainda não leu vai ser uma grande surpresa. Pois o Frankenstein não é nada daquilo do que a gente imagina. Essa personagem que entrou para a cultura pop, que povoou o imaginário de vários filmes de terror, o imaginário de histórias. O tema do livro é muito maior do que essa ideia do monstro, criado pela Mary Shelley. Então vamos conhecer um pouquinho da história dela. A primeira versão do Frankenstein, ela foi escrita quando a Mary tinha 19 anos. Era o ano de 1816 e ela e o Percy, o futuro marido dela, passavam um verão atípico na Suíça, em Genebra. Foi uma coincidência eles serem vizinhos do Lord Byron e eles acabaram então convivendo na época com um círculo de amizades bastante rico e um pouco esquisito desse célebre poeta. Um desses membros desse círculo era o John Polidori, um médico super famoso e também famoso por ter sido o escritor do conto O Vampiro, que vai ser lançado numa revista em Londres em 1819. E esse conto então vai ter a importância de fazer com que a figura, o mito do vampiro, do folclore, seja levado para a literatura. Então o vampiro vai se tornar um mistério, um fantasma, uma figura literária super importante a partir desse momento. Então, naquele verão atípico em Genebra, bastante chuvoso e cercados por muitos livros e tédio, vai haver então uma grande sugestão do Lord Byron. Ele sugere que cada pessoa ali presente, tente escrever uma história muito assustadora, uma história de fantasmas que realmente vai causar pavor ao seu leitor. O Percy e o Byron já eram poetas, jovens, mas que já gozavam de uma certa fama. O John Polidori também já gozava da sua fama, mas a Mary, ela tinha apenas a herança, o legado de ser filha de dois escritores relativamente conhecidos na época. Um era William Godwin, que era na verdade um filósofo e escritor de textos políticos de orientação liberal. E a mãe dela se chamava Mary Wollstonecraft. Ela era uma feminista e ficou bastante conhecida em 1792 por ter escrito um artigo intitulado A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Infelizmente, a Mary Shelley e a mãe dela, ambas se chamavam Mary, a Mary Shelley não pôde conhecer a mãe porque a mãe faleceu algumas horas depois de ter dado à luz a Mary. O pai se casou novamente e ela foi então criada pela madrasta, que por algum motivo que nós não sabemos, achou que a Mary não merecia uma educação formal. Apenas a filha dela, que vai ser a meia-irmã da Mary, merecia estudar realmente numa escola. Mas embora não tenha tido uma educação formal, a Mary sempre aproveitou a riqueza do ambiente cultivado pelo pai dela. Não só o pai tinha uma grande biblioteca, mas como também ele recebia a visita de poetas, de escritores super famosos. Um dos grandes seguidores do pai da Mary era o Percy Shelley, um poeta que vai então aos pouquinhos começar a deslocar o interesse do pai para a filha. Ele vai se apaixonar pela Mary numa época em que ele era ainda casado e os dois vão fugir juntos e vão embarcar numa viagem super louca pela Europa. Agora já é o ano de 1814 e eles vão levar nessa empreitada a meia-irmã da Mary. E na Europa, correndo pelos países, pelas cidades, eles vão experimentar toda a liberdade, uma série de aventuras e uma extrema pobreza também. E em 1815, o casal vai perder a primeira filha, apenas algumas horas ou talvez alguns dias após o nascimento dela.
Em 1816, depois da temporada em Genebra, a Mary vai receber a notícia do suicídio de uma das suas outras irmãs e logo em seguida, nesse mesmo ano, a primeira esposa do Percy vai se suicidar, permitindo então que os dois se casassem. Então, imaginem a vida dessa garota tão incomum e o que não devia passar pela cabeça dela. Essa história toda é contada pra gente não só em sites, com pequenas biografias sobre a Mary Shelley e o marido e a vida dela, mas é contada por ela própria, no prefácio que ela escreveu à edição de 1831 do Frankenstein. Uma edição que ela jura ter feito apenas no texto original algumas mudanças de estilo, que tornaram a narrativa menos árida. No início, a Mary pensava em publicar apenas um conto breve, simples, que trouxesse o núcleo da história, a parte do susto, do pavor. Mas o Percy sempre estimulou que ela desenvolvesse mais o tema, como se ele sempre apostasse nela, de que ela era capaz de algo maior. E esse incentivo do marido, a Mary não cansa de ressaltar quando ela meio que justifica o porquê ela ter escrito essa história e como tudo aconteceu. A história fez um grande sucesso, mas ela não foi assinada pela Mary. O livro saiu com um pseudônimo, e o prefácio escrito pelo Percy Shelley, marido da Mary, fez com que muita gente achasse que o próprio Percy tinha escrito a história. Depois de toda essa vida conturbada, aos 21 anos, seria tão esquisito, tão incomum pensar que essa garota, que essa moça pudesse ter escrito uma história assim? E é preciso lembrar vocês que entre 1816, quando ela concebeu o núcleo da história em Genebra, lá no Círculo do Lord Byron, e 1818, quando ela pôs a história no papel, ela vai perder mais 2 bebês, frutos do casamento com o Percy. E além disso, ela ainda precisava lidar com as frequentes infidelidades do marido. É uma vida que certamente não foi nada fácil. Mas qual era então esse núcleo da história que nasceu em 1816? Bem, a história era uma espécie de cena que a Mary experimentou num desses devaneios diurnos que ela costumava experimentar desde muito pequena. Ela via uma cena em que um estudante, um criador, ele se assustava com o fruto da obra dele. Ele tinha, de certo modo, construído uma criatura e tinha dado a ela uma centelha de vida. Essa expressão é da própria Mary. Essa centelha de vida, então, animou uma criatura completamente hedionda, horrenda. E o criador, assustadíssimo, apavorado com aquilo, ele fugiu dessa criatura. Fugiu esperando que o êxito dele de ter transmitido a vida para aquele monstro tivesse fracassado e que todo o trabalho dele se perdesse para que aquela criatura horrível não existisse mais. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer na história. Mas então, como começa o Frankenstein? Eu falei há pouco tempo para vocês do Drácula, esse romance bem interessante que tem várias vozes e a gente vai, de certo modo, construindo a narrativa, unificando os diários, os trechos de cartas dos personagens. Nessa história, a gente vai ter também um exemplo de polifonia. A gente vai ter 3 vozes falando. A gente vai ter a voz do Robert Walton, que é um explorador. A gente vai ter a voz do Frankenstein e a gente vai ter a voz da criatura criada por ele. Então, a gente tem uma sensação ao longo da narrativa de que a gente está sendo puxado para o centro desse problema que a Mary vai discutir. Esse problema que é um tema multifacetado, porque ele traz a ambição, a imaginação, os progressos da ciência da época. Ele vai trazer uma série de questões culturais, políticas e psicológicas muito importantes. E a história começa então com um viajante, o Robert Walton, que escreve cartas à sua irmã, a senhora Saville, que mora na Inglaterra. Ele está então partindo em viagem em busca de fazer alguma descoberta. Ele vai aos poucos nessas cartas abrindo seu coração para a irmã, compartilhando com ela uma série de impressões que ele teve da vida deles quando crianças, da vida subjetiva que ele sempre esperou ter. Ele era um menino que também não recebeu muita educação formal, assim como a própria Mary Shelley, a autora. E ele
Desde pequeno sempre nutriu uma grande paixão pela geografia e por esses lugares remotos do globo, essas regiões, esses mares próximos aos polos. E ele vai ressaltar que sempre nutriu na vida um desejo de fazer algo grandioso, de chegar até um lugar onde ninguém tivesse estado antes. Essa fome pelo inaudito, pelo inédito, pelo inabitável sempre foi alguma coisa que o animou. E nesse momento, já que ele tinha recebido uma herança, ele estava então de posse para seguir a sua determinação, que era viajar por esses lugares distantes do globo. Ele conta com uma conquista, com um triunfo, com alguma coisa que vai fazer a determinação dele ter valido a pena. Ele conta então com alguma descoberta futura, com a marca que ele vai deixar no mundo. O ano das cartas é omitido. A gente só sabe que foram cartas trocadas no século XVIII, em 1700 e alguma coisa. E elas duram mais ou menos um intervalo de um ano. Os meses são mostrados nas cartas e a gente pode ter um pouco da ideia dessa viagem, desse percurso de navio que o nosso viajante vai fazer. E esse viajante, ele também compartilha com a irmã que ele sempre quis ter um verdadeiro amigo, um amigo que pudesse compreendê-lo, que tivesse um raciocínio forte o suficiente para acompanhar as ideias dele e, ao mesmo tempo, afeto para ajudá-lo a colocar essas ideias em ordem. Uma das últimas paradas dele vai ser um porto em Arcângel, onde ele vai então alugar um navio e vai contratar marujos e um capitão para embarcarem com ele nessa viagem. E é justamente navegando por essas águas gélidas, muitas vezes preso entre blocos de gelo, o navio paralisado, esperando o derretimento de alguma placa de gelo para que eles pudessem seguir viagem. Ele tendo que lidar com o desespero dos marujos, com uma série de críticas da equipe que ele tinha contratado para ir em busca do sonho, da conquista. Ele vai então encontrar uma pessoa andando de trenó, na verdade uma pessoa que está ali mergulhada naquele gelo, num lugar onde ele jamais imaginou encontrar alguém vivo. Ele vai encontrar essa figura e vai então convidar essa figura a entrar no navio dele. Ele vai então resgatar essa pessoa que está ali naquela região. E ao mesmo tempo em que ele vê o trenó desse homem, ele vê também um outro trenó passando à distância. Um trenó então que logo se perde de vista. Então aquela pessoa encontrada vai ser então levada para dentro do navio do Robert Walton e a gente vai conhecer então a história dessa figura. Quem vocês acham que é? Eu vou dar a resposta no próximo vídeo. Não percam!